Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Sermão do Monte, baseado em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Hoje nós vamos para o nosso sexto tópico, bem-aventurado os misericordiosos, baseado em Mateus capítulo 5, verso 7. Para entendermos o que é misericórdia, nós temos que entender como que Deus agiu conosco. Aí nós vamos entender como que nós devemos agir com o próximo em relação à misericórdia. Para isso, nós vamos ver o que consiste a misericórdia. Misericórdia é o amor demonstrado em favor de quem vive em desgraça. É um espírito perdoador para com o pecador. É desta forma que Deus nos tratou. Ou seja, Ele demonstrou um amor em favor de nós que vivíamos em desgraça por causa do pecado, e através deste amor e desta misericórdia, Ele nos perdoou de todo o nosso pecado em Cristo Jesus. Assim que Deus nos tratou e tem nos tratado, abrange o sentimento de bondade quanto um ato bondoso. Aqui em Lucas capítulo 10 tem a parábola do bom samaritano, e você vê a aplicação da misericórdia. Aquele que deveria ter misericórdia não teve, e aquele que não deveria ter misericórdia, que era o samaritano, ele teve um ato de misericórdia. Assim, desta forma, Deus tratou conosco. Nós não merecíamos misericórdia, mas Deus nos tratou com misericórdia. Hebreus capítulo 2, 17 diz isso. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus capítulo 2, verso 17. Então, o autor aos Hebreus está mostrando para nós que Cristo, ele veio, se tornou em semelhança de homens para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, se apresentando diante de Deus como a própria oferta para fazer o pagamento pelos nossos pecados. Então, esta foi a maneira pela qual Deus agiu com misericórdia a nosso respeito. E Ele espera que sejamos misericordiosos, assim como Lucas 10, o bom samaritano. O homem sem Deus tem misericórdia? Será que nós humanos temos misericórdia uns com os outros? Uns para com os outros? É interessante ver que sim, há evidências de compaixão e bondade ao nosso redor, lembradas e esquecidas, no homem não regenerado. Ou seja, o que eu estou dizendo ali, que mesmo no homem que não encontrou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele tem atos de compaixão e atos de bondade. Então o homem tem sim evidências de misericórdia, mas não é a misericórdia que vem de Deus. São atos de bondade e de compaixão. Em Atos capítulo 28, verso 2, mostra esse ato de compaixão e bondade. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Paulo estava numa embarcação e esta embarcação veio afundar. E todos que estavam ali nesta embarcação foram para uma ilha que estava próximo. Chegando lá, os bárbaros trataram eles com humanidade. Viram que estavam com frios por causa da chuva e porque tinham naufragado. Então eles acenderam uma fogueira e acolheram todos. E assim ajudaram Paulo e a todos que estavam com ele ali no barco que naufragou. Porém, a misericórdia de que Jesus fala nas bem-aventuranças nasce da experiência pessoal com a misericórdia de Deus. Ou seja, a partir do momento que o homem entende que Deus tratou ele com misericórdia, não aplicando a ira, mas perdoando e amando o homem com o seu pecado, mas perdoando o seu pecado em Cristo Jesus,
ele tendo essa experiência, ele vai entender o que é ter misericórdia com o próximo e agir da mesma maneira como Deus agiu com ele. Então, isso fica bem claro aqui. A misericórdia de que Jesus fala nasce da experiência pessoal com a misericórdia de Deus. A misericórdia é uma virtude peculiar cristã, que vale também para as outras bem-aventuranças, porque todas elas indicam qualidade dos cidadãos do reino dos céus. Então, as bem-aventuranças que nós estamos estudando, elas são qualidade dos cidadãos do reino dos céus. Então, se é uma qualidade, essa qualidade ou essa virtude é peculiar cristã. Porque não é somente um ato de bondade ou ato de compaixão. É sim um sentimento de se colocar no lugar do outro e ter empatia, compaixão e amor por aquela pessoa. Então, elas indicam qualidade do cidadão do reino dos céus. E isso fica claro aqui em Lucas capítulo 6, 35 a 36. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também misericordioso é o vosso Pai Celeste. Então você vê, ele manda amar os inimigos, fazer o bem, emprestar sem esperar nenhuma paga, porque o galardão vem diretamente de Deus para nós. Porque somos filhos do Altíssimo. Ele é benigno até para com os ingratos e maus. E ele espera que sejamos também benignos com os ingratos e maus. Por quê? Porque ele é misericordioso. E ele espera que sejamos também misericordiosos com todos aqueles que nos rodeiam. Como a Bíblia trata a misericórdia? A Bíblia repetidas vezes exorta os crentes a demonstrarem misericórdia, movidos por gratidão a Deus, porque Deus agiu de misericórdia com ele, para que eles mesmos sejam tratados com misericórdia. Um notável exemplo é a parábola do credor incompassivo, Mateus capítulo 18, verso 23 a 35. Então essa parábola conta que um rapaz devia para o rei uma quantia que ele não tinha condições de pagar. E o rei mandou vender ele e a sua família para quitar a dívida. E ele suplicou aos pés do rei pelo perdão. E o rei perdoou ele e a sua grande quantia. E ele saiu dali, encontrou um servo dele que devia pouco, mas muito pouco. E ele cobrou aquele homem e disse que se ele não pagasse, ia vender ele para receber aquela quantia. Alguns servos que estavam ali viu, chegou, voltou para o rei e contou o que ele havia feito. E o rei mandou chamar ele de volta, mandou ele ser vendido e toda a sua família até que pagasse a sua dívida. Ou seja, nunca ele iria pagar. Então, a parábola do credor incompassivo exorta-nos a demonstrar misericórdia, para termos misericórdia. O rei teve misericórdia dele, mas ele não teve misericórdia do seu conservo. E assim ele pagou um alto preço. Em Lucas capítulo 19, verso 15 diz: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Então, se nós temos misericórdia, Deus vai nos tratar com misericórdia. E assim sucessivamente. Quem deve ser tratado com misericórdia? Essa misericórdia deve ser exercida em favor daqueles que pertencem à família da fé. Porém, não deve limitar-se somente à família da fé. Essa misericórdia ela tem que ser abrangente a todos, para que todos vejam a diferença do Evangelho que faz na vida do homem. Em Gálatas capítulo 6, verso 10 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso,
enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente da família da fé. Ou seja, façamos o bem a todos e também os da família da fé. Na verdade, a misericórdia deve ser exercida em prol de todos os homens, não excluindo nem mesmo aqueles que odeiam e perseguem os cristãos. Em Mateus capítulo 5, versos 44 e 45, mostra isso. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Assim como Deus abençoe a todos, Ele quer que nós venhamos a abençoar a todos também. Assim como Ele nos amou, sendo nós inimigos, porque éramos pecadores, Ele quer que amemos também os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Qual é a promessa para os misericordiosos? O que Deus promete para quem tem misericórdia? O texto diz em Mateus capítulo 5, verso 7, diz: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A promessa é: alcançarão misericórdia. A misericórdia será concedida àqueles que tão somente exercem misericórdia. Os misericordiosos podem esperar receber misericórdia como recompensa, o grande galardão que vem de Deus. Em 2 Samuel capítulo 22, verso 26 diz: para com benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro. Assim podemos fazer uma leitura dizendo: para com os misericordiosos, misericórdia te mostras, com o íntegro, também o íntegro. A promessa, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a perdoar, a ter misericórdia, assim como Deus teve misericórdia e nos perdoou. E assim como o Pai nos perdoou, Ele quer também que nós perdoamos aos homens as suas ofensas. Tiago capítulo 2, verso 13. Porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A justiça virá para aqueles que não têm misericórdia. O justo que usa de misericórdia alcançará misericórdia. O que aprendemos nessa bem-aventurança? Aprendemos que o amor de Deus é manifesto sobre nós, sendo nós ainda pecadores. Não merecíamos alcançar misericórdia, mas Deus nos trata assim para que possamos ter misericórdia, como podemos ver em Lucas capítulo 6, verso 28 e 31. Então o que nós aprendemos que fomos alvos da misericórdia de Deus, ou seja, nós não merecíamos o amor de Deus, mas Ele tirou a sua ira de sobre nós e derramou seu amor por meio de Cristo Jesus na nossa vida. E assim somos perdoados. E desta forma Ele quer que nós tenhamos misericórdia de todos aqueles que estão ao nosso redor. Tanto aqueles que nos fazem bem, como aqueles também que nos perseguem. Em Lucas capítulo 6, versos 28 e 31 diz assim: bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Então, assim como você quer ser tratado, trate-os também.
Assim como Deus te tratou, assim como Deus me tratou, nós temos que tratar a todos os homens com amor, com misericórdia e com graça. Então o que nós aprendemos no Sermão da Montanha hoje? Bem-aventurados misericordiosos. O que consiste a misericórdia? Consiste na aplicação do amor de Deus sobre nós, nos perdoando de todo pecado. O homem sem Deus tem atos de bondade e de compaixão, mas não tem a misericórdia que vem diretamente do coração de Deus. Como a Bíblia trata a misericórdia? Ela nos ensina a ter misericórdia de todos os homens. Quem deve ser tratado com misericórdia? Todas as pessoas, quer aqueles que são bons e aqueles que nos perseguem. Qual é a promessa para os misericordiosos? Alcançarão misericórdia. Queridos, então nós vamos orar e pedindo que Deus trate conosco com misericórdia e que nos ensine a tratar a todos ao nosso redor também com misericórdia. Senhor, graças te damos, porque o Senhor tem moldado a nossa vida, tem sustentado o nosso coração através da tua palavra. Queremos viver em paz, queremos viver em amor, queremos viver em gratidão, queremos viver a misericórdia, assim como o Senhor teve misericórdia de nós. Sustenta cada família, cada vida, ó Pai, para que possam desfrutar das tuas maravilhas, do teu grande amor. Lava-nos e nos purifica-nos de todo pecado. Abençoa-nos, é a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.